Primeira coisa aqui, que é, entre aspas, desnecessário até de certa forma falar, mas o óbvio tem que ser dito. Quando a gente fala de herança, e eu quero que vocês deixem isso, mas muito claro, em todas as situações aí que o cliente chegar no escritório. Quando a gente fala de herança, não existe um herdeiro que seja mais que o outro. Quando a gente fala essa palavrinha, herança, nós temos que imaginar que todos os descendentes são iguais. O único que pode, e não é herdeiro, é legatário, que pode sofrer uma diferença de tratamento, é aquele que vai receber um legado, que vai receber por testamento um bem. Aqui hoje, eu vou trabalhar, quando eu vou falar assim, como dividir bem de herança, eu vou trabalhar bem imóvel de herança, obviamente. Vocês já sabem aqui que o canal é regularização de imóveis, né? Então, aqui eu vou trabalhar especificamente bem imóvel. A grande dúvida que me chega é aquela situação de um dos herdeiros nunca ter saído de casa. Nunca saiu de casa. Tá lá, 40 anos de idade, a idade desse professor, tá lá 50 anos de idade morando na mesma residência, mas residência dos pais. E falece o pai. Ele continua morando lá com a mãe, né? Participa da velhice toda da mãe, dos pais ali, e de repente falece a mãe. Esse herdeiro que viveu com os pais 50 anos ou mais, ele tem alguma diferença de tratamento pelo Código Civil comparado com outros herdeiros? Responda não. Não, professor Marcel Rulli. Ele não tem uma diferença de tratamento com outros herdeiros. Ele não tem. Ah, mas ele mora 50 anos no imóvel. Sim. Ele mora numa posse que era do finado pai, finada mãe. E por que eu estou estabelecendo esse raciocínio, querido aluno, querida aluna, na sua cabeça, nesse primeiro momento? Porque quando a gente é perguntado, e pode acontecer isso no seu escritório, de você receber esse herdeiro, então, finada mãe, foi para o céu. O pai morreu faz 15, 20 anos, ele continuou, o herdeiro continua no imóvel. Finada mãe faleceu começo de janeiro de 2022. Muitas vezes, esse herdeiro procura a advocacia para dizer, olha, eu moro nesse imóvel desde quando eu nasci. Logo, esse imóvel tem que ficar para mim. E não é por aí. O Código Civil não tem nada que justifique essa vontade ou esse mesmo interesse desse herdeiro ficar exclusivamente com esse imóvel. Não existe. Não existe essa previsão jurídica. Ah, mas os meus irmãos nunca cuidaram. Os meus irmãos nunca cuidaram, né, da família. Os meus irmãos, o Código Civil, queridos alunos, ele não trata sentimentos. Num primeiro momento assim que eu quero que vocês saibam. O Código Civil ele não classifica a herança por quem mais fez para os que menos fizeram. Não há uma previsão jurídica disso. Não há uma previsão jurídica. Entenderam aqui? Então, queridos alunos, queridas alunas, primeiro pensamento que nós temos que trabalhar. Não existe um herdeiro mais que herdeiro que outros. Herdeiro que mora no imóvel, ele não tem posse. Como assim, professor? Se ele está lá no imóvel, professor, como? Ele tinha posse, na verdade, assim, autorizada pelos falecidos pais. E aqui está, então, o nosso primeiro raciocínio. Quando alguém te procurar no seu escritório e disser assim, não, mas faz 50 anos que eu moro no imóvel. Ah, é? Faz 50 anos, mas o imóvel é seu? Não. Era de papai e mamãe.
mas eles morreram. Aí você fala, não, tudo bem, eles morreram. Faz quanto tempo? Papai, 20 anos. Mamãe, 5 meses. Aí você vai falar para ele, fera, você tem 5 meses de posse. E, inicialmente, esses 5 meses que eu estou te falando aqui, cliente, são 5 meses iguais à posse dos seus irmãos. É a mesma posse. E aí a gente, aqui então, partindo desse pressuposto, que não existe herdeiro mais que herdeiro que outro. Todos são herdeiros. Partindo do pressuposto que esse que mora há anos, ele não tinha posse enquanto pai e mãe era vivo. Ele tinha uma autorização. Era como se alguém morasse emprestado na casa. É isso que ele tinha. Ele era detentor. Entendeu? Então, eu quero que vocês pensem comigo aqui. Não existe herdeiro mais herdeiro que o outro. E eu vou contar posse de herdeiro a partir da morte do sucessor. Eu quero que você, assim, visualize isso daqui. O herdeiro começa a contar posse da data da morte do sucessor. Eu vou repetir que isso daqui é muito importante. O herdeiro começa a contar a posse dele da data da morte do sucessor. Enquanto pai e mãe é vivo, a posse é de pai e mãe, não é do herdeiro, não é do filho, não é do neto. Ah, professor, mas o filho e o neto pode somar a posse do pai e da mãe. O senhor cansou de falar aqui nos canais, artigo 1207, 1206, 1243 do Código Civil, professor. Eu já anotei isso daqui, eu já memorizei, sim, querido aluno. Mas presta atenção. Essa soma de posse do tempo de finado pai, essa soma de posse do tempo de finada mãe é igual para todos os descendentes, para todos os filhos. Vamos trabalhar aqui de pai para filho? Dito tudo isso, eu quero que vocês prestem atenção, então, aqui no professor assim, ó. Os herdeiros recebem o mesmo tempo de posse que tinha o pai e a mãe. De uma forma igual. Igual. Os herdeiros, então são 10 herdeiros. Um morava no imóvel. Um só morava no imóvel. Os outros 9, quando pai e mãe falece. Da data do último ascendente, do falecimento do último ascendente, eu vou contar o tempo de posse para os 10 herdeiros da mesma forma, no mesmo prazo. Ah, professor, mas tem um julgado. Tem um julgado da STJ falando que eu posso usucapi quinhão hereditário, ou seja, que um herdeiro de forma exclusiva ele pode fazer usucapião do bem de herança. Pode, mas não é assim não. Não é uma paniceia, né? Não é tudo resolver pelo usucapião. Todos os herdeiros recebem a mesma posse. E que quanto o filho morou, ou herdeiro, vou falar o herdeiro, que enquanto o herdeiro morou com os pais, nunca contou tempo de posse dele. Era a posse dos pais. Isso daqui é importante para vocês. Isso aqui é importante. Ah, mas faz 50 anos que ele mora no imóvel. Aí se você perguntar para ele, mas faz 50 anos que o pai e a mãe faleceram? Não, faz 5 meses. Então, meu amigo, 50 anos que você morou lá no imóvel, não conta para nada. Dito tudo isso, queridos alunos, então a gente tem aqui 2 premissas para a gente nunca mais esquecer. Não existe herdeiro mais que herdeiro que o outro. Todos recebem a mesma coisa de forma igual. O primeiro passo é igualdade dos herdeiros. Ponto final. Ah, mas é do casamento anterior, é do casamento 3 anteriores, é do casamento lá... Não interessa. Herdeiro é herdeiro. Não interessa o casamento, não interessa. Herdeiro é herdeiro. Recebe igual, ponto final. A Constituição fala que não existe diferença entre filhos. Né? Adotado, legítimos, não existe mais esses termos.